Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Marco Aurélio, né? Eu tenho esse desafio assim tremendo na minha vida. Hoje é um marco na minha vida. Eu vejo que eu tenho chamado e às vezes fujo um pouquinho. E meu pai sempre insiste comigo. Então a persistência é o que eu vou falar um pouquinho hoje. E eu quero que aquilo que eu estou sentindo, eu quero tentar transmitir através do Espírito Santo de Deus. Amém? Muito bem. Para quem não me conhece, eu sou professor de educação física. Eu trabalho com exercício físico, com a atividade física. Eu trabalho com qualidade de vida. Trabalho no Espaço Saúde, do Santa Rita Saúde, onde eu tenho um grande privilégio e uma alegria muito grande no meu trabalho de beneficiar pessoas, de ajudar as pessoas através da obesidade, através da hipertensão, a terceira idade. E eu tenho trabalhado mais ou menos uns 4 anos em relação a isso, e eu vejo que algumas coisas no nosso dia a dia que nós, como pessoas, nós precisamos ter algumas características importantes para o nosso crescimento. Eu tenho trabalhado e no dia a dia ali com eles, principalmente a gente tem um programa chamado Medida Certa, que é um programa de emagrecimento. A gente tem tido, graças a Deus, bastante sucesso, mas uma grande peculiaridade aí, as pessoas que têm sucesso, a gente tem toda uma equipe multidisciplinar em cima disso, mas só as pessoas que têm o sucesso é que realmente querem, têm atitude, se dedicam e têm a perseverança. Sem isso, elas não têm o sucesso completo. Às vezes acabam tendo um pouco de sucesso, mas não esse sucesso completo. E é isso que eu quero comentar com vocês, pela graça de Deus, um pouquinho o que eu tenho trabalhado, e eu quero trazer isso para o nosso mundo cristão, né? Nós que acreditamos e confiamos em Deus, eu quero trazer isso para vocês. Amém? O meu título é Atleta de Elite. O meu título aí, Atleta de Elite. Abra comigo, por gentileza, as suas Bíblias, por favor, em Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Amém? A Bíblia diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Eu quero enfatizar nessa segunda parte. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim nós conhecerão a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável a Ele. Você quer conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável a Ele? É mudança de mente. Nós, hoje, precisamos, eu me incluo muito nisso e tenho aprendido muito com isso, precisamos mudar a nossa mente de uma metanoia, transformar a nossa maneira de agir, de pensar, de falar. Nós precisamos mudar. A Bíblia fala, não vivam como as pessoas vivem desse mundo. Como que as pessoas vivem desse mundo? As pessoas vivem de violência, as pessoas vivem de roubo, as pessoas vivem de tristeza, de angústia, de crise. Agora é crise financeira, crise na economia. E a Bíblia diz, não vivam como essas pessoas vivem deste mundo, transforme a sua mente. E esse é o nosso grande desafio nesta noite. Tentar um pouquinho com algumas características, transformar a nossa mente, a metanoia.
E a partir de hoje eu quero declarar na sua vida, em nome de Jesus, a sua maneira de pensar vai ser diferente, a sua maneira de agir, a sua maneira de falar vai ser diferente. Em nome de Jesus. Amém? Em cima disso, Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá o livre-arbítrio. Você não é obrigado. Ele te dá uma escolha, é você que decide isso. E é você que decide uma característica muito importante a partir dessa mudança de mente, que eu quero colocar minha primeira característica, ali o meu primeiro ponto, é uma característica de posicionamento. Nós precisamos se posicionar. Precisamos. Olha que interessante, como diz uma definição do dicionário em relação à palavrinha posicionamento. Assumir uma opinião, tomar partido, declarar a sua posição quanto ao determinado fato ou situação. Olha que interessante. Até que ponto você e eu, nós temos realmente tomado partido, nós realmente temos assumido uma opinião em relação a Deus? Até que ponto nós temos se posicionado em relação a Deus? Eu tenho me perguntado muito isso, porque muitas vezes a gente se posiciona em alguns aspectos da nossa vida, e outros aspectos a gente não deixa Deus. Esse aí eu já sei, né? Por exemplo, na minha família, eu me posiciono em relação a Deus, né? Nossa família, realmente Deus, nossa, mas no meu trabalho, Deus, pode deixar que eu já trabalho 20 anos nesse ramo, pode deixar comigo que eu sei tudo. Até que ponto nós realmente nos posicionamos de corpo, alma e integral a Deus? Precisamos ter essa característica forte nas nossas vidas. Posicionamento. Precisamos depender realmente de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Em relação ao posicionamento, eu acho uma questão muito interessante. A sua maneira de agir condiz com quem você é. A sua maneira de agir, você não precisa falar nada. A sua maneira de agir condiz com quem você é. Precisamos nos posicionar em relação a Deus. As pessoas do nosso trabalho, a gente não precisa ficar falando, mas a nossa atitude condiz com quem nós somos. Poxa, aquela pessoa tem algo diferente, aquela pessoa tem algo para me oferecer. Entende que nós não precisamos, às vezes, claro, né, falar de Jesus é importante, mas as nossas atitudes falam muito mais do que palavras, porque é Deus que vai agir através da sua vida. Você é um canal de bênção para abençoar e beneficiar as pessoas. Já pensou isso? Você é um canal de bênção para beneficiar as pessoas. No teu trabalho ali, no ônibus, no dia a dia, no trânsito. Interessante esse no trânsito, né? Eu tenho trabalhado faz mais ou menos umas 3 semanas em cima disso, e essa semana, justo nessa semana, me aconteceu um lance assim no trânsito que eu falei, Jesus, olha essa palavra, me botar na prática. Eu não falei nada, o ônibus estava um ônibus de turismo no meio da rua, eu fui buscar meu filho na escola, estava na frente da escola, daí passou um micro-ônibus, estava na cara que não ia dar certo, E o cara parou uma fila, e eu estava com meu filho no colo, eu vi a situação, falei para a moça, não vai passar. E o cara desceu, falei, amigão, não vai passar. O quê, você é guarda de trânsito por acaso? Eu falei, Jesus, me ajuda, bota em prática esse posicionamento, pelo amor de Deus. Desculpa, amigão, perdão. Ufa, sangue massolinha aqui subiu, mas glória a Deus, Deus agiu. Então, assim, esse dia a dia nosso, né, não entende aqui em relação ao posicionamento eu quero, mas é no dia a dia esse posicionamento. Nós precisamos se posicionar. A partir do posicionamento, Deus vem e Deus, Ele age na sua vida. Então, primeira característica, posicionamento. Precisamos se posicionar. Não, a Bíblia fala que se Deus vomita aquele que fica em cima do muro, não é?
aquele que fica no meio termo ali, ó. Gente, precisamos se posicionar. Precisamos se posicionar. Essa é uma característica importantíssima. Amém? A segunda característica que eu coloco, eu acho assim importante, muito importante, está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 43 a 48. Lucas, capítulo 8, versículo 43 e 48. Esse contexto é um contexto bastante conhecido entre nós, a mulher do fluxo de sangue, onde ela é curada. E eu quero tirar uma característica importantíssima. Uma vez o Ivo estava pregando, ele usou esse texto, eu falei, olha aí, atitude. Então a segunda característica é atitude. Tá? Então a segunda característica é atitude. A Bíblia diz assim, então está aquele Jesus na multidão, né? E diz assim, nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou Jesus na capa dele. E logo o sangue parou, instantaneamente parou. Aí Jesus perguntou, quem foi que me tocou? Alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curado na mesma hora. Aí Jesus disse, filha, minha filha, você sarou porque teve fé, vai em paz. Olha que característica interessante em relação a essa mulher. Olha, eu puxei no dicionário a palavra atitude. Olha que legal. Tomar uma decisão enérgica para mudar uma situação insatisfatória, que perdura há algum tempo. Parece que está falando da mulher do fluxo de sangue, não parece? Imagina, ela estava há anos ali, né, com aquela hemorragia. Então, ela não tinha o que fazer. Interessante que naquela época, essa hemorragia era que nem lepra, né? Então, ela não poderia ficar ali naquele ambiente com as pessoas, porque ela era doente. Então, ela não podia ficar. Mas, com a atitude dela que ela teve, vamos pensar, com uma atitude no momento já que não é de bom, porque ela não podia estar ali, então ela se esforçou para estar naquela multidão. E eu fiquei pensando, se aquela mulher não tem essa atitude, ela é curada? Sim ou não? Não. Mas a gente entende que a cura, olha que interessante isso, a cura, Deus estava ali, Jesus estava ali, então a cura estava ali, só dependia de quem? Dependia dela, de ter uma atitude de encostar em Jesus. Vamos tirar para o nosso lado, muitas vezes a gente reclama, a gente murmura, mas a gente não tem uma atitude. Eu estou doente, eu estou com depressão, mas só fica, eu estou. Precisamos ter, e eu quero encorajar vocês nessa noite, em nome de Jesus, a ter essa atitude, A mulher teve atitude em tocar em Jesus, e ao tocar ela foi curada. A partir do momento que nós temos atitude, Deus vem e Ele age. A partir do momento que você tem uma atitude, as coisas fluem. Deus, Ele já nos deu. Só basta nós irmos ao encontro dele e tocar. Olha que interessante, já está à disposição. Basta nós termos uma atitude, tomar posse daquilo que Jesus conquistou na cruz. Você já está curado, em nome de Jesus. Basta você ter essa atitude em fé,
como diz a Bíblia, em fé. Precisamos ter essa atitude. Muitas vezes as circunstâncias do nosso dia a dia não está tudo conturbado, está tudo ruim, e você não consegue enxergar, mas precisamos ter essa atitude em fé. Olha aqui que diz em Hebreus 11, versículo 1. Hebreus: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e que a prova que existem coisas que não podemos ver. Fé é a convicção daquilo que você não vê, mas que você espera. Irmãos, precisamos ter fé, atitude em fé. No nosso dia a dia precisamos ter essa atitude em Deus, buscar a Deus realmente, tocar a Deus. Precisamos ter isso, precisamos tocar a Deus. Irmão, a cura já é sua, do físico, da mente, da depressão, da ansiedade, da insônia. Basta você ter essa atitude que nem a mulher e tocar a Deus, falar: Deus, em nome de Jesus. Precisamos ter isso, precisamos ter essa atitude de querer. Deus já está à disposição, Jesus está aqui na sua frente, só que você não toca. Você fica reclamando, você fica murmurando, você faz o teu problema uau, e não toca, acaba esquecendo de tocar em Jesus, Irmãos, precisamos, sem Jesus nós nada somos e nada podemos fazer, amém? Precisamos ter essa atitude. Você entende que aquela mulher já estava curada, e só dependia dela. Se ela não tivesse tocado em Jesus, não teria sido curada, mas foi através de uma atitude de fé. E eu quero incentivar em nome de Jesus na sua vida, tenha uma atitude de fé, creia, por mais que a situação esteja conturbada, creia, acredite, não murmure, não reclame, acredite que Jesus é o único, amém? Amém? A solução, Jesus é a solução para os nossos problemas. Se você está com algum problema, se você, está com alguma dificuldade, Jesus é a resposta da sua oração. E nessa noite, em nome de Jesus, eu quero declarar na sua vida que o que você tem orado, o que você tem suplicado, vai acontecer a partir de uma atitude que você vai ter em fé, em Jesus. Amém? Amém, aleluia. Segundo ponto, então, característica de atitude. Precisamos ter essa atitude. A terceira característica que eu coloco, então a gente tem posicionamento, atitude, e a terceira característica que eu coloco, dedicação. Precisamos ser dedicados. Eu vejo que muito na nossa prática, no nosso dia a dia, com as pessoas precisam ter uma atitude para emagrecer. Senão não vai. Não adianta. Precisa ter um controle de alimentação, precisa ter um controle de exercício físico, muitas vezes o psicológico, então precisa ter um controle do psicólogo. Então precisa ter todo esse apoio, mas depende de você. Então isso é muito importante. Se no nosso dia a dia assim, imagine com Deus. Então eu coloco aqui dedicação. Olha que interessante o que significa dedicação. Qualidade ou condição de quem se dedica. Alguém ou algo. Devotamento, entrega, sacrifício. Olha que interessante. Dedicação significa entrega. Entrega. A Bíblia diz em Salmos 37:5: entrega ao Senhor entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele agirá, ele fará. Entregue o teu caminho a Jesus, entregue. Não fique às vezes falando eu sei fazer. Não, você não sabe. É Deus, entrega para Ele, confia nele. Tenha fé e confie nele, que Ele agirá. A Bíblia está falando isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. A Bíblia diz que Ele vai pensar em fazer? Não, Ele
fará. Ele fará. Até que ponto nós nos dedicamos e entregamos tanta coisa? Por exemplo, hoje, quanto tempo você passou na frente de uma televisão? Quanto tempo você se dedicou ao teu celular, Facebook? Isso serve para mim um pouquinho também. Quanto tempo nós passamos, se dedicamos a isso? E quanto tempo nós se dedicamos e entregamos a Deus? Muitas vezes a correria do nosso dia a dia não dá tempo nem de orar. Nem de orar. Você ora na hora do almoço. Senhor Jesus, abençoa esse alimento, amém. Estou com fome, preciso correr. Vocês entendem isso? É simples, é desafiador. É claro que você não vai ficar lá dentro do teu quarto 24 horas, eu estou 24 horas já orando. Perdeu o emprego? Claro que não. Mas precisamos dosar isso. Precisamos entregar a Deus. Precisamos se dedicar a Ele. Colossenses 3, 23 e 24. A Bíblia diz assim: o que vocês fizeram, façam de todo o coração, como se estivesse servindo ao Senhor e não às pessoas. Lembre que o Senhor lhes dará como recompensa que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Amém, aleluia. Precisamos, muitas vezes nós se dedicamos tanto tempo agradando as pessoas. Não faça isso. Agrade a Deus primeiro. Faça as coisas, trabalhe. Não acorde na segunda-feira de manhã, puxa vida, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar para Deus. Eu tenho que trabalhar para Deus. É Deus que te dá o sustento. Se alegre nesse momento. Puxa, o ônibus está lotado, estou indo trabalhar. Deus, muito obrigado pelo meu trabalho. Muito obrigado pelo meu trabalho. Muito obrigado porque o Senhor tem me sustentado, eu estou vivo, eu estou aqui conseguindo, me dando força para isso. Faça tudo que... Imagina, a Bíblia fala assim, ó, o que você fizer, faça de todo o coração, de todo o seu coração. Não é metade do coração, não é uma porcentagem do coração, é de todo o seu coração. Faça para Deus, para agradar a Ele, e Ele que te dá a recompensa. Não são as pessoas que vão te recompensar, é Deus que te dá a recompensa. É Deus, confia nele, entrega a Ele, se dedique a Ele, é Deus que vai te dar resposta. Em nome de Jesus, declaramos isso. Olha que interessante, precisamos ter tempo de qualidade em relação às coisas de Deus. Precisamos ter tempo de qualidade. Muitas vezes eu vou ler a Bíblia, você lê a Bíblia só naquele... É porque eu já fiz isso, por isso que eu estou falando, tá? Você abre o aplicativo de celular, você só lê um versículo. Ô Jesus, já li. Tenha tempo de qualidade. Claro que isso não é ruim, é bom, mas vamos, se dedicar mais. É isso que vamos se dedicar mais, ousadia, tenha mais, garra ali e se esforçar. Precisamos praticar mais. Olha que interessante. Porque a habilidade e o crescimento vêm com a prática. Eu coloquei um exemplo muito legal aqui, eu achei interessante, em relação à dedicação. Hoje, o Usain Bolt lá, atletismo. Imagina o quanto ele se dedicou, dedicação da sua vida inteira, para conseguir o alvo que é alguém sabe o objetivo maior do atleta? A medalha olímpica. Esse é o top. Agora imagine esse Usain Bolt, o Michael Phelps, quanto que ele não se dedicou a isso, quanto que ele não abriu mão da sua família, dos seus amigos, dos seus objetivos ao ponto mais alto que é o pódio. E nós? Que ponto nós temos se dedicado? Até que ponto nós temos se dedicado e para conseguir chegar ao ponto mais alto? Até que ponto você tem aberto mão dos seus afazeres muitas vezes? Até que ponto nós temos feito isso?
Eu quero declarar na sua vida a dedicação do Senhor Jesus. Não é um peso, é mais leve. Vocês já ouviram isso ou não? É mais leve. Não é o peso, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso. Não, desse jeito não. É o coração. Precisamos mudar essa mente que nós temos e não viver como as pessoas vivem desse mundo, mas essa transformação. Essa transformação, por quê? A partir do momento que nós temos essa transformação, o Espírito Santo de Deus age nas nossas vidas, e é que nem um exercício físico. Eu não vou ficar, puxa, eu tenho que orar. Não, aquilo vai ser prazeroso, aquilo vai ser com alegria, porque você quer buscar Deus, você quer crescer mais em Deus, que o Espírito Santo de Deus haja mais na sua vida. É assim. É assim, e assim tem que ser em nome de Jesus, e nós estamos buscando isso, em nome de Jesus, e eu quero declarar na sua vida, sabe, eu quero declarar que todos esses empecilhos, muitas vezes no teu dia a dia, isso aí vai quebrar por terra em nome de Jesus, e queremos declarar caminhos abertos, a buscar a Deus, a nossa mente, a nossa mudança de mente, essa metanoia em nome de Jesus, uma transformação. E nós, até que ponto esse lugar mais alto? O ponto mais alto que eu vejo é a intimidade com Deus. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Precisamos ter essa intimidade com Deus. É que nem aquela, já ouviu falar, né? Você conhece, vamos lá, o Neymar. Você conhece o Neymar? Se você falar, conheço, porque você já ouviu falar. Agora, você é amigo do Neymar? Você é íntimo do Neymar? Não. E Deus, a gente precisa ter essa intimidade com Ele. Não só conhecer de ouvir falar. Não. Ter essa intimidade, ter essa experiência com o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus toca a sua vida ali na tua casa, transforme a sua maneira de falar, que a sua esposa possa ver, nossa, como ele está mudando, sabe, não é por palavras, mas é por atitudes, que o teu trabalho as pessoas possam ver a transformação da sua vida, em nome de Jesus, e o ponto mais alto então é a intimidade com Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus, precisamos ter essa intimidade. A intimidade vem através da prática. Precisamos praticar oração, orar em línguas. Precisamos buscar a Deus, buscar a Deus, e me achareis de todo o teu coração. Precisamos isso. Precisamos ser dedicados. Em nome de Jesus, eu queria colocar Filipenses 3, de 12 a 14, em cima dessa palavra. E eu quero declarar na sua vida isso em nome de Jesus. A partir de hoje, você vai esquecer aquilo que tem acontecido e vai ser uma nova etapa na sua vida. E eu quero declarar em nome de Jesus isso. A Bíblia fala assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo correr a corrida para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Cristo já conquistou aquilo na cruz por você. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: eu esqueço tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você sabe fica para trás, e avanço para o alvo que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu quero declarar isso na sua vida. Em nome de Jesus, corra para o alvo, siga em frente. Muitas vezes a gente fica se lamentando do que aconteceu. Não, Deus me perdoa e avança, esquece isso. Não deixe essas mágoas, essas tristezas te ficarem com você, não. Limpa, Deus purifica, Deus tira. O sangue de Jesus te lavou de todo pecado, de todo mal. Não fique com isso na sua mente. É por isso que a Bíblia fala: transforme a sua tua mente, porque se a nossa mente realmente mente, a nossa alma falar, aí a gente está perdido. Deixe o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Em nome de Jesus, uma mudança completa de mente. E eu quero declarar esse, incentivar: esqueça aquilo e corra para o alvo, que é Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém? A quarta característica
que eu acho importante é a perseverança. 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 Olha que interessante. Assim, eu olhava as palavras, eu tenho trabalhado pelo menos com 3 palavras em cima de algumas palestras que eu tenho dado, que são essas. E faz tempo que eu quero tentar, eu falei, meu Deus, olha isso, olha isso. A gente precisa ter atitude, a gente precisa ter dedicação e perseverança. Isso não é no nosso dia a dia e é com Deus. E olha o que diz a perseverança. Qualidade de quem não desiste com facilidade. Persistência, característica ou particularidade de quem persevera, insiste. Constância. Nós, muitas vezes, não temos essa constância. Na segunda-feira, depois do culto, você liga o som do carro, aleluia, Jesus, amém, ore a Deus, um dia abençoado, glória a Deus. Segunda-feira à noite, você chega cansado, já saco cheio já. Puxa vida, começa a murmurar, reclamar, puxa, meu dia não foi bom. Irmãos, precisamos ter constância. Precisamos ter essa constância, essa perseverança, esse linear. Esse linear. A Bíblia fala em Romanos 5, 3-5, diz assim, não só isso, olha que interessante, isso aqui foi o versículo que o Alcione, na abertura, leu. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, um caráter digno. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Irmãos, nas tribulações, porque você perseverar no momento bom e momento alegre é fácil. Você fala, glória a Deus, foi Deus que me deu esse carro novo, aleluia. É fácil. Agora o momento ruim, que você está difícil, é difícil você, glória a Deus, Jesus. Já meio que, precisamos ter essa constância, esse linear. Precisamos ter um coração grato em todos os momentos, de gratidão, gratidão a Deus. Deus, obrigado pela minha segunda-feira, obrigado pela minha terça-feira, obrigado pela minha quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, obrigado pela minha família, pelo meu trabalho, obrigado, essa constância, precisamos ter isso, essa característica desse linear, dessa constância. A Bíblia diz assim, em João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. A paz é Jesus. A paz é Jesus. A Bíblia diz, nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Aleluia. Deus, é Deus falando. Ele fala que vai ter aflições, mas eu terei um bom ânimo. Todos os momentos eu serei constante na minha vida, na minha família eu serei constante, no meu trabalho eu serei constante, no meu dia a dia eu serei constante. Eu quero declarar isso na sua vida, essa perseverança. Você não vai desistir nos momentos bons, nos momentos ruins. Muitas vezes Deus está com você. Deus está com você. Precisamos ter essa perseverança, essa característica. Olha que interessante. Se nós não tivermos perseverança, nós não temos o resultado completo. Você quer o resultado completo? Tenha perseverança. Por quê? Muitas vezes eu tenho um objetivo, vamos lá. Em um ano eu preciso emagrecer 20 quilos. Esse é o resultado completo em um ano. Eu emagreço no primeiro mês
3 quilos, 4 quilos, no segundo mês já não emagreço, no terceiro eu já começo a murmurar, isso aqui não dá certo, mas no ano você emagreceu 5 quilos, você conseguiu um resultado, não conseguiu? Mas você conseguiu o resultado completo? Não, porque você não teve perseverança, você não teve constância, e com as coisas de Deus é isso. Por que muitas vezes na sua vida não dá certo? Porque você não tem perseverança. A primeira dificuldade que aparece, você já murmura. A primeira dificuldade que aparece, você já reclama. Você já coloca Deus em prova. Ah, Jesus, por que você fez isso? Não, Deus, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. É por isso que eu persevero, é por isso que muitas vezes sabe, às vezes num momento ruim, de tristeza, mas glória a Deus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Amém? E eu quero colocar isso para vocês, sabe, essas 4 palavras que nós precisamos, irmãos, se posicionar, precisamos ter atitude, precisamos ter dedicação e precisamos perseverar.